Mais uma vez, cumprimento a todos os presentes nessa manhã aqui na Assembleia Legislativa, caros nobres deputados, público presente, mais uma vez todos os nossos queridos membros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, também quem está nos acompanhando pela TV, pela rádio, Assembleia e também em redes sociais. Me traz essa tribuna, senhor presidente, amigos, é um tema que nos remete muita preocupação nos dias atuais. Nós, inclusive, recebemos notícias pela grande mídia de muitos casos sobre esse tema que nós vamos discutir nesse momento. Quero falar nesta manhã sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós iniciamos nessa semana o mês de maio, e o mês de maio é o mês separado para a discussão desse tema. No dia 18 de maio de 1973, uma menininha de 8 anos, lá do Espírito Santo, chamado Araceli, foi brutalmente sequestrada, abusada sexualmente e morta por jovens de classe média alta de uma família influente daquele estado. E este crime ecoa até hoje, 45 anos após esse bárbaro crime, nós ainda discutimos este e outros tipos de abusos e outras situações de abuso e exploração sexual que acontecem no nosso país. A Lei Federal 9.970 de 2000, então instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No ano passado, nós trouxemos como o primeiro ato, o primeiro projeto de lei, a primeira bandeira a ser discutida por esse parlamentar nesta casa, já que assumimos o mandato praticamente no início do ano passado, nós trouxemos esse projeto de lei que institui o Maio Laranja, que é, como eu disse, amparado nessa lei federal. No dia 8 agora de maio, na próxima semana, nós faremos o lançamento oficial do Maio Laranja. Números alarmantes mostram que esse tipo de abuso, de exploração, cada dia mais cresce no nosso país e no nosso estado. No Brasil, a cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente. Ou seja, acontece em média 180 crimes contra crianças por dia no nosso país. E pasmem, amigos, amigas, 80% desses crimes acontecem no ambiente familiar, no leito da família. Os maiores abusadores e exploradores estão dentro de casa. Padrastos, em primeiro lugar, pais, mães, tios, primos, pessoas próximas. E apenas 20% são praticados por pessoas de fora da família. Inclusive, ontem nós tivemos conhecimento, aqui na nossa capital, quando um pai, ele deixava a sua filha ser estuprada por outras pessoas em troca de dinheiro. Graças à denúncia, a Polícia Militar chegou no momento, efetuou a prisão de um dos abusadores e depois do outro, que ela estava sendo abusada por 2 pessoas ao mesmo tempo, em troca de dinheiro. Uma criança de 11 anos, aqui na nossa capital. Já vou permitir, deputado.
um pai de 40 anos, ele estava deixando a sua filha ser tocada e abusada por outros homens. Números alarmantes mostram que de todas esses percentuais que chegam, apenas 2% desses delitos, doutor Bito, são de fato denunciados, e apenas 9% dos autores são condenados. Então esse é um crime silencioso, que intimida as vítimas, deputado Paulo Schioppi, e geralmente perdoa o agressor. Eu vou conceder o à parte para Vossa Excelência, para que eu possa trazer mais índices alarmantes sobre esse tema. Deputado Herculano Borges, quero inicialmente parabenizá-lo e, aproveitando até a ocasião de estarmos aqui com renomados advogados do nosso Estado e capitaneados pelo presidente da Ordem dos Advogados, seccional Mato Grosso do Sul, com muita tranquilidade, dizer que, primeiro, que não era pai, é um monstro. Aquele que concebe uma filha e permite que, por uma quantia de dinheiro, façam isso com a sua pequena filha, não pode ser considerado de pai. É um monstro e é um crime hediondo, que deveria ser, eu como cristão não posso pedir a pena de morte, mas que ele tivesse a prisão perpétua. Não vou fazer justiça com própria mão, não acho que os presos na cadeia devam fazer com ele como fazem com os estupradores, não. Mas que ele deveria ter, o Código Penal deveria ser mais firme para que nós pudéssemos evitar que outros monstros fizessem isso com seus filhos, com as suas filhas. Dizer que independente da cor, e a laranja é a cor que Vossa Excelência denomina o maio, a gente tem sim que fazer campanhas educativas. Vossa Excelência, pai de um casal de filhos, Vossa Excelência, um pai presente, um esposo dentro da sua família com responsabilidades. Eu fico triste porque o Mato Grosso do Sul poderia, como outros estados da nossa nação, ter uma política efetiva de combate, de repressão aos estupros, a esse tipo de ação nefasta contra as crianças e adolescentes. Tivemos recentemente aqui aprovado uma lei do deputado Amarildo Cruz, que Vossa Excelência também participou junto comigo, das câmeras dentro de escolas, asilos, creches, para evitarmos esse tipo de ação. E a preocupação de Vossa Excelência naquele momento, e o deputado Amarildo entendeu, era de que se pudessem alguns, lembra-se disso? Pegarem aquelas imagens, saber onde que essas crianças estavam e ir atrás. Quer dizer, a preocupação já vem de prevenção de Vossa Excelência, como vem de mim, que sou pediatra e pai de 2 meninas hoje, já não tenho mais o Paulinho no meu convívio, mas pode ter a certeza que é lastimável trazermos uma notícia como essa de ontem que vimos estampada em todos os noticiários. Um monstro que cede a sua filha para outros monstros, porque aquele que mexe com uma criança também, esse termo pedófilo, muitos nem sabem, acham que é bonito. É um monstro igual, ou pior, porque comete o abuso. E o que permite é monstro também, não é pai. Que a Ordem dos Advogados possa ser firme, atuar de forma intensa, como sempre fez, sendo referencial da nossa sociedade. E eu parabenizo Vossa Excelência, pode contar comigo, se fizer passeata, panfleto, eu entro de cabeça, porque só assim vamos evitar com que outros possam cometer um delito contra a criança e contra a juventude. Parabéns. Obrigado, deputado Paulo Schioppi. Eu não esperava outra postura de Vossa Excelência, até porque confiei a vida dos meus filhos a Vossa Excelência como médico pediatra e sei da bandeira que Vossa Excelência também levanta para proteger as nossas crianças. Eu acredito que, com a aprovação do Maio Laranja, eu já agradeço a todos os deputados dessa casa, deputado Amarildo, que votaram favoravelmente, para que nesse mês nós pudéssemos trazer essa reflexão mais a fundo, porque quando nós trazemos essas informações aqui, na tribuna da Assembleia, com nobres deputados, com a OAB,
com as pessoas que nos acompanham pela televisão, pela TV Assembleia, pelo rádio, a imprensa presente. Nós vamos difundir cada dia mais a importância da denúncia. Muitos casos, deputada Antonieta, já concedo a parte para Vossa Excelência, a maioria dos casos, deputada Mara, muitos deles não vêm à tona. As pessoas têm medo. Como eu disse, é um crime silencioso, onde a vítima, ela é coagida, ela recebe uma pressão psicológica muito forte, e muitas vezes fica sem saber o que fazer. Então, durante todo o mês de maio, nós vamos promover campanhas, palestras, nós temos a apostila, né, na verdade, o manual para as crianças, A Culpa Não É Minha, produzido pela psicanalista Viviane Vaz, especialista na área do Projeto Nova, que nós vamos levar informações de forma lúdica para as crianças, para que elas possam entender qual é o toque que é um toque carinhoso e qual é o toque que caracteriza o abuso sexual. E depois disso, no caso de ela receber algum toque que tem conotação de exploração, de abuso, deputada Antonieta, ela possa denunciar, procurar pessoas de confiança e que essas pessoas possam denunciar no Disque 100. Eu concedo a parte a Vossa Excelência. Eu queria parabenizar o nobre deputado Herculano por trazer este assunto a essa casa, no Maio Amarelo, e dizer que, neste momento, Vossa Excelência rompe o muro do silêncio, a barreira do medo. E eu fico mais feliz ainda de saber que, nesta Casa de Leis, este muro está sendo rompido por um parlamentar homem, não por mulheres que sofrem, como eu, Mara, Graziela, como mães e mulheres, a dor e o sofrimento de vermos nossas crianças expostas. Por isso, eu agradeço todos os parlamentares dessa casa pela iniciativa, senhor presidente, de nós levantarmos, juntamente com sua proposição, essa bandeira tão importante para a sociedade, para que nós possamos banar esse nível de barbárie que, infelizmente, está ficando cada vez maior. Mas essa voz será ecoada em todo o Mato Grosso do Sul. Parabéns e muito obrigado como mãe, como mulher e como amiga que tenho com muito apreço. Obrigada. Obrigado, deputada Antonieta. E eu agradeço. Realmente a mulher tem mais sensibilidade nesse tema, até porque, falando um pouquinho de números, eu quero mostrar uma reportagem breve também, que foi passada nesse mês anterior, numa emissora bem conceituada no nosso país e no nosso estado, que 67%, quase 68%, deputada Antonieta, das pessoas abusadas, das crianças abusadas, são meninas. Quase 68%. 16,52% são meninos e quase 16% não informam o sexo da criança. Então, realmente, as mulheres, elas recebem uma punição, vamos dizer assim, entre aspas, nessa área da exploração sexual. E como o caso dessa menina de 11 anos que foi abusada, a maioria dos casos acontecem com as mulheres. Então, o que a Vossa Excelência mencionou é verdade. Então, é uma preocupação, muitas vezes, inerente das mulheres por conta dessa questão. Em 2015 e 2016, o Disque 100 recebeu 37 mil denúncias do crime com pessoas até 18 anos. No ano de 2016, foram 17.500 casos, sendo que a maioria das denúncias é referente aos crimes de abuso sexual, 72%, e exploração sexual, 20%. Eu quero pedir para que o nosso apoio, e eu pediria a atenção dos amigos, é um vídeo de apenas 2 minutos e meio, quase 3 minutos, que foi veiculado na nossa grande mídia, e eu gostaria de pedir a atenção dos amigos. Mato Grosso do Sul tem uma estatística nada satisfatória. Proporcionalmente, é o segundo estado do país em registros de abusos e maus tratos contra crianças.
Quase 30 anos depois, as marcas dos abusos ainda são muito presentes. Infelizmente, eu não consigo ter convivência de pai e filha, eu não consigo conviver com a família, eu tenho muita dificuldade, sou depressiva, vira e mexe, eu tenho crises, eu tenho picos, eu oscilo, estou bem, de repente eu não estou bem, e aí eu quero me isolar, não quero ver pessoas, não quero ver gente. Os abusos por parte do tio começaram aos 6 anos de idade. Depois vieram a prostituição em troca de comida, as drogas, a fuga de casa e a rua como moradia. Conseguiu se livrar desses problemas. Depois casou 2 vezes e teve um filho, mas o trauma psicológico acabou com os casamentos. Infelizmente, eu não consigo confiar e o primeiro casamento não durou 6 meses, eu já estava separada. O segundo casamento foi 3 anos, mas na hora que o bebê fez 3 aninhos, eu comecei a cismar. Eu não queria que o pai trocasse fralda, eu não queria que o pai ficasse vendo o menininho, porque foi horrível que eu passei na infância vendo criança ser abusada. A violação dos direitos da criança pode começar com uma negligência, como, por exemplo, deixá-la sozinha em casa, sem comida, sem higiene. Esse é o tipo de violação mais comum aqui em Mato Grosso do Sul. Depois vem as violências psicológica e sexual. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos. E o estado é o segundo em todo o país onde mais se registram denúncias contra as crianças. O estado perde apenas para o Distrito Federal. É um ranking proporcional ao número de habitantes. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Grande, os dados são um pouco diferentes. A maioria dos boletins de ocorrência é por estupro. O risco do agressor ser alguém bem próximo da criança é alto. Por isso, a importância dos cuidados aos detalhes para protegê-la. Você percebe que aquela criança está em sofrimento. Então, é uma alteração comportamental, são sinais de que pode estar acontecendo alguma situação não comum com aquela criança ou com aquele adolescente, e aí a família, os amigos, os tutores têm que estar atentos a esses sinais. O medo em denunciar impede que muitos agressores paguem pelo erro. Esta jovem conta que foi abusada pelo cunhado por 2 anos e as agressões só pararam porque ele se mudou para outro estado. A gente se sente envergonhada, a questão de não querer se expor também, por causa que é família, ele vai estar ali todo dia com a gente. Acho que medo também. Muito medo. Denúncias de abuso contra crianças podem ser feitas pelo telefone. É só ligar, pessoal, para o Disque 100. Quer número mais fácil que esse? 100. O número de denúncias aumentou 7% em um ano. Precisa aumentar mais para proteger a saúde das nossas crianças. A saúde não, a vida dessas nossas crianças. Eu agradeço pela oportunidade de passar esse vídeo e já partindo para a segunda parte, falando especificamente do Mato Grosso do Sul. Então, aí estão os números. Mato Grosso do Sul, o segundo estado em proporção que mais comete abuso e exploração das nossas crianças. Nós, como legisladores estaduais, já concedo a parte para os nobres colegas, nós, como legisladores estaduais, não podemos nos calar. Nós não podemos observar dados alarmantes como esses, índices altíssimos, e nos calarmos. Essa indignação, esses dados que me trouxeram indignação para que nós pudéssemos trazer essa discussão nessa casa e discutir e levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis durante o mês de maio. Eu concedo a parte para o nobre deputado Maurício Picarelli. Excelência, eu quero parabenizá-lo por trazer à discussão esse tema, que realmente é uma preocupação de toda a sociedade, principalmente dos pais, que às vezes têm seus filhos abusados por próprios parentes e às vezes pais também. O que nos deixa indignado é que nós observamos, e não é só aqui, em qualquer lugar do país e do mundo, de pessoas, entre aspas, consideradas religiosos, padres, pastores, etc., que também fazem a prática do abuso de crianças e adolescentes. Isso nos deixa envergonhado, entristecido e, com certeza, isso é uma doença muito séria
que parece que as nossas autoridades governamentais, em todas as esferas, não se preocupam com isso. A pedofilia, os abusos, os maltratos, a rede social também sendo usada para isso. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que estamos somando a Vossa Excelência aos nobres pares também a respeito do Maio Laranja, para que, de uma forma ou de outra, possamos contribuir para amenizar uma situação como essa e ajudar as pessoas a denunciarem para que as coisas sejam resolvidas de acordo com a força da lei. Obrigado, Excelência. Obrigado, deputado Picarelli. Eu agradeço e pode ter certeza que a contribuição de Vossa Excelência vai ser muito importante, até porque Vossa Excelência é uma pessoa que tem bastante credibilidade nesse segmento de proteção à criança e adolescente. Então, pode ter certeza que nós vamos precisar e vamos somar esforços. Porque essa bandeira não é, deputada Antonieta, do deputado Herculano Borges, a bandeira de todos, não só dos deputados, mas também de todos aqueles que se preocupam com a família brasileira. Eu já aproveito a oportunidade e concedo a parte ao nobre deputado professor Rinaldo. Deputado Herculano, quero cumprimentar pela abordagem de um tema que, na verdade, deixa todos os homens e mulheres do bem indignados. E esta última reportagem que nós assistimos aqui da nossa cidade, no bairro Dom Antônio, isso não tem explicação. Isso nem Freud explica um caso desse. Como que um pai acaba cedendo a filha com essa idade tão precoce, tão vulnerável na sua estrutura física e psicológica, por R$200. Não existe preço. E Vossa Excelência, como eu, sabe muito bem da instituição chamada FENASP, que é uma instituição federal que trabalha na perspectiva de defender a vida, a liberdade religiosa e a proteção das pessoas idosas e, de forma muito especial, as nossas crianças, que são considerados os nossos vulneráveis. E eu fico a imaginar como resolver um problema desse, sendo que o próprio pai é o abusador, o tio, a pessoa mais íntima dessa criança, o avô, o líder religioso, e quantos exemplos nós não vimos. Portanto, conversando com alguns amigos psicólogos, isso é algo que não tem cura, não tem como resolver um caso como esse. O que nós temos que trabalhar na perspectiva de a gente impedir com que essa criança, esse vulnerável, seja presa fácil desse doente mental. Porque eu conheço o caso, e Vossa Excelência também sabe, quando participamos do encontro nacional do FENASP, vídeo do próprio pai, da própria mãe, insinuando o sexo oral com um bebê de 2 anos de idade. Como que explica um negócio desse? É nojento, é um absurdo, é incompreensível alguém com as suas faculdades mentais usar de um comportamento como este. Aqui no nosso estado, deputado Herculano Borges, eu fui autor de uma lei, sou autor de uma lei, a Lei 3.707 de 2009, que coloca a segunda semana de maio como a semana de combate à pedofilia. Esse foi um trabalho que eu fiz em mais de 60 municípios, em parceria com o senador Magno Malta, com Robson Rodovalho, já concluo o meu à parte, e com as instituições cristãs aqui do nosso estado, e a gente fica sabendo, isso a estatística dizem que a cada 4 segundos é uma criança sendo abusada. Outra estatística que diz que mais de 50% desta criança que fora abusada, na fase adulta ele se tornará um abusador. Portanto, cabe a nós cumprirmos com o nosso papel, cabe a nós divulgarmos o Disque 100, que é a única forma da gente combater. E aí, o que o poder público pode fazer para que as nossas crianças e os nossos adolescentes, já concluo meu à parte, venham a ser impedidos? É ter projetos sociais. Na medida em que a instituição não governamental tem lá um projeto social, na hora do contraturno, nós vamos minimizar esse problema que nos entristece, que nos revolta, que, na verdade, a gente tem que fazer com que este abusador, já que nós não podemos fazer apologia à morte de ninguém e também não temos prisão perpétua, o que fazer? Essa é a pergunta. É pedir a Deus que proteja a nossa sociedade, de forma muito especial os vulneráveis. E a lei que trata dos crimes sexuais, caro deputado, aumentou a pena
para a questão do estupro de vulnerável. E mesmo assim, esse crime continua sendo reincidindo no nosso Brasil e por o mundo afora. O que explicar desse professor de educação, de futebol, ginástica, agora que passou no Fantástico? Concluo, senhor presidente. Um cara jovem, bonito. E quantas crianças, quantos adolescentes ele abusou? Portanto, como diz alguns amigos psicólogos, é triste dizer, mas só 7 palmos debaixo da terra é que vai resolver um problema desse. Eu digo isso com muita tristeza. Trabalhei durante tempo no hospital, vi um garoto que o próprio padrasto estuprou, um garotinho de 1 ano de vida. Essa criança faleceu no HU, isso em 1987. Então, é um assunto que não tem como a gente explicar tamanha aberração, tamanha brutalidade. Quero agradecer a concessão do à parte um pouco prolongado, mas parabenizar Vossa Excelência por trazer a esta tribuna esse tema tão importante que é preciso que todos os homens e mulheres do bem realmente trabalhem na perspectiva de dar proteção a todos e de forma muito especial, como eu disse, àqueles que são os vulneráveis, que são as nossas crianças. Muito obrigado. Obrigado, deputado professor Rinaldo. Já vou conceder a parte também ao deputado Cabalmi. Mas antes, só lembrar, deputado Rinaldo, da nossa participação no FENASP, que é o Fórum Nacional de Ação Social e Política, que defende essas bandeiras no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado Nacional, e nós acompanhamos de perto essas bandeiras, deputado Cabalmi. E existe um viés de discussão no Congresso Nacional que quer diminuir, aqui nós temos nobres legisladores, advogados, querem diminuir a idade do estupro de vulnerável de 14 para 12 e uma série de deputados e de senadores defendem ainda para que se libere diminua para 10 anos de idade. Então, nós precisamos fazer frente a isso. Semana passada, eu me posicionei aqui contra a exibição de um filme que preconiza a liberação da maconha aqui no nosso estado, e às vezes as pessoas até ridicularizam, mas isso é tema de falar? Infelizmente é tema de se falar sim, porque infelizmente tem pessoas que são favoráveis a esse tipo de aberração. Vossa Excelência, por 2 minutos para encerrar o seu pronunciamento. Se me permitir uma parte breve para que eu possa finalizar, eu permito para que Vossa Excelência possa usar. Deputado Herculano, sexta-feira agora, nós realizamos aqui uma audiência pública sobre o tema fraternidade e superação da violência. E a audiência abordou todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa humana. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela fala no dia de hoje, pelo debate aqui, trazendo à luz aqui o conhecimento para todos sobre esse trágico acontecimento que acontece com nossas crianças, com as famílias, com os pedófilos. Enfim, é um tema, né, deputado, bastante polêmico, muito polêmico, porque parte do que acontece, na verdade, é um problema mental, é uma doença, parte é os problemas sociais enfrentados pela sociedade, pelo uso de drogas, uso do álcool, o abandono, o descuido. Quer dizer, é um conjunto aí que o resultado é submeter essas crianças a essas situações vergonhosas no nosso país. Tem que ter um esforço de todos, um esforço de todos, do tratamento, da elevação da condição do nível de vida dessas famílias, enfim, palestras. Tem que ser um esforço, deputado Herculano, porque, de fato, o número vem crescendo demais. E, assim, é muito fácil chegar aqui e dizer assim, é vergonhoso. Nós precisamos encontrar uma saída de uma forma que esses índices diminuam. É isso. Porque hoje é de norte a sul, de leste a oeste, você vê as denúncias, você vê os números crescendo, quer dizer, um sofrimento, uma vergonha para o país, uma vergonha para a família brasileira, que precisa ser encontrado uma forma de equilibrar isso. Então, parabéns a Vossa Excelência, o tempo é muito pouco, senão eu iria discorrer mais sobre esse assunto aqui no à parte. Parabéns. Obrigado, deputado Cabalmi. Senhor presidente, eu quero só se possível, mais 2 minutos, para que eu possa finalizar, agradecendo a paz de todos. É um tema bastante polêmico, eu sei que vários colegas também gostariam de falar, mas nós vamos estar discutindo durante todo esse mês, lembrando que
acompanhei a CPI da pedofilia junto com o senador Magno Malta, e esses dados que mostram que 80% dos abusadores estão dentro da família. Uma frase que o senador Magno Malta falou naquela manhã é que nós devemos desconfiar, sim, de todos, mesmo no ambiente familiar. Lugar para o filho estar é na barra da saia da mãe, é junto com o pai, é cuidando para que eles não venham ser vítimas e aumentem cada dia mais esses índices. Existem informações que nos chegam que existem vídeos, agora uma moda no nosso estado e no nosso país é gravar cenas de sexo com bebês de 4 meses, de 5 meses, e esses vídeos são vendidos pela internet por até 50 mil reais. Então existe um comércio clandestino em cima disso e precisa ser combatido. Então por isso que nós precisamos, deputado Cabalmi, da ajuda, da contribuição de todos. Vossa Excelência chega numa ponta que eu não chego. Eu chego numa ponta que o deputado professor Rinaldo não chega. Então, é a ajuda de todos. É todos juntos aí nessa bandeira para inverter esses números. Então, dentro dessa perspectiva, quero convidar a todos para na próxima terça-feira, dia 8 de maio de 2018, às 8h30 da manhã, todos estão convidados para o lançamento do Maio Laranja, aqui no auditório da governadoria. Quero agradecer ao governador Reinaldo por ter sancionado essa lei, estar permitindo que nós pudéssemos utilizar esse espaço na terça-feira, e nós vamos estar desenvolvendo ações durante todo o mês de maio para levar essas informações, e que a população do Mato Grosso do Sul não se cale. Diz que sim. Obrigado, senhor presidente, Deus abençoe a todos.